Então, Belmonte, muito obrigado por tua presença, por a tua gentil disponibilidade de participar desse encontro com a gente. Ó, a Silvia acaba de pedir ingresso aqui na sala. Então, só fazer um timezinho aí para ela nos ouvir. Já está nos ouvindo, Silvia? Tem que abrir o microfone. Está ali ela. Muito bom. Então, Silvia, também seja muito bem-vinda, tá? A gente tem discutido aqui, conversado informalmente, uma conversa entre amigos, sobre vários temas que muitos deles, ou a grande maioria deles, passam pela comunicação. E um ponto que surgiu, se não me engano, a sugestão foi do Bortolom, no sentido que a gente pudesse discutir, conversar também sobre jornalismo ambiental, especialmente nesses tempos, né, em que o meio ambiente é cada vez mais importante na vida de literalmente todo o planeta. E como a Lara falou ali no aquecimento, a questão de ESG, né, também é um assunto muito atual e pontual nas questões corporativas. Então, Belmonte, Silvia, sejam muito bem-vindos e fiquem completamente à vontade para conversar, dar um speech inicial e, a partir daí, a gente vai atalhando vocês com perguntas de jornalistas curiosos. Começa o Belmonte, tá, Silvia, que ele já estava no aquecimento aí, e aí você fica acompanhando e entra em seguida. Bom, queria agradecer o convite. É sempre muito bom poder conversar sobre esse tema. Todos vocês me conhecem há muito tempo, né? Sabem que de várias maneiras eu venho acompanhando, às vezes bem de perto, às vezes mais ou menos de perto, esse tema há pelo menos 30 anos. E durante a pandemia eu consegui terminar minha tese de doutorado. E a minha tese de doutorado que eu fiz aqui na URGS, em Porto Alegre, eu tentei aproveitar esse tempo dentro ali da pós-graduação para pensar os últimos 50 anos do jornalismo ambiental. E a gente consegue perceber já quatro momentos assim muito claros, assim, né? Desde aquele início muito ativista lá dos anos 70, e aqui em Porto Alegre isso é Lutzenberger, é a fundação da Agapan, é aquele episódio do Carlos Dairel, que participava das conversas com o Lutzenberger, ele subiu naquela árvore, toda aquela história que vocês acompanharam, assim, né? E isso aconteceu também na Amazônia, com a criação de jornais alternativos na Amazônia nos anos 70, no estado de São Paulo, no Jornal da Tarde, enfim, uma série de ações que começaram a acontecer na imprensa acompanhando isso que a gente chama de o início de um processo de ambientalização da sociedade brasileira, isso anos 70, anos 80. Depois a gente teve um marco, assim, do meu ponto de vista, que foi a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, não tanto pela conferência, né, que até depois culminou ali com o início do processo de impeachment do Collor, mas a realização da conferência ela gerou 2 anos anteriores de grande preparação dos jornalistas, né? Então, cadernos foram criados, cursos, a gente viajava pelo Brasil fazendo curso, então se criou uma massa crítica de repórteres jovens e de mais idade naquela época para começar a pensar essas questões. E pós a Rio 92, né, eu acho que aí, Vieira, tu falasse dos critérios ESG, né, que hoje já estão pautando já o debate no mundo empresarial. Eu acho que é a partir dos anos 90 que essas coisas, né, começam a ganhar corpo no mundo empresarial. Né? Eu só um parêntese, tu falaste de ESG, é um tema que eu conversei com a Lara dia desses num outro programa. O Brasil é importante até para a gente poder conversar aí ao longo do programa, se vocês acharem interessante. A gente tem aí agora uma norma BNT, uma prática recomendada que estabelece critérios, né, do que é o ambiental, social e governança. Então já não é um Deus dará mais no Brasil, a gente já tem um rumo aí desde dezembro do ano passado, né? Assim, teve mais dois momentos, assim, só para o início de conversa, que eu acho bem importante, assim, porque jornalismo ambiental não é uma novidade no Brasil, né? Os nossos estudos todos mostram que a gente já tem aí
pelo menos meio século de prática, né? Mas teve alguns momentos que incidiram sobre essa prática. Né? Então, a digitalização do mundo, que impactou o jornalismo como modelo de negócio, também cria um novo ecossistema midiático, né? Com uma série de novos veículos independentes de grandes patrocinadores barra poluidores, né? E aí eu vou citar a Agência Pública, Repórter Brasil, agora mais recentemente o Sumaúma, que é uma iniciativa da Eliane Brum, lá no sul do Pará. E neste momento, e eu acho que isso aconteceu bem, assim, começou na pandemia, e é o que a gente está vivendo hoje, né? A gente hoje vive um momento em que o Antônio Carlos Macedo dá discurso sobre mudança do clima no Gaúcha hoje, né? Então, assim, isso jamais eu vi aqui no Rio Grande do Sul, né? O Macedo fazendo uma homilia em defesa da gravidade da mudança do clima. Ora, isso não é uma questão do Macedo, por que isso ocorre? A gente está vivendo consequências da mudança do clima presentes cada vez mais, né? Assim, recordes de temperatura. Então, isso que a gente chama aí de emergência climática está incidindo de uma maneira, eu acho que o governo Bolsonaro incidiu, e agora a emergência climática incidiu de uma maneira muito intensa na pauta ambiental aqui, especificamente do Brasil, assim, né? Então, assim, mais ou menos rapidamente para começar a conversa, assim, um pouco o que tem me ocupado assim, nas minhas pesquisas, assim, esse panorama de 50 anos. Legal. Silvia, quer falar para Oi, nós? boa noite a todos. Também é um privilégio aí estar entre vocês, né? Alguns eu conheço ou só de ouvir falar, outros eu conheço pessoalmente. Fiquei muito lisonjeada, né, do Eurigênio lembrar, porque eu comecei trabalhando com a questão ambiental lá no Correio do Povo, no século passado, né? E eu tenho uma experiência e uma ligação com o jornalismo ambiental diferente da do Roberto, né? O Roberto, apesar de ter sido o cara que teve o programa de meio ambiente mais lido do rádio no século passado, porque o espaço que ele conseguiu da Gaúcha era super cedo de manhã, no domingo, e ele fazia programa por escrito e a gente conseguia acompanhar o que tinha no programa, porque naquela época só dava de manhã no rádio, enfim, né? Então, assim, a gente é dessa época, assim, e nós tivemos um núcleo de ecojornalistas que foi muito importante para nós naquele momento, na década de 90, e dali eu segui trabalhando com as questões ambientais de várias formas em vários outros momentos, né? Eu trabalhei na equipe que montou a Secretaria do Meio Ambiente do Estado e depois fui para Brasília, onde trabalhei no IBAMA, trabalhei na Conferência Nacional do Meio Ambiente, enfim, eu morei um tempo em Brasília, e de lá eu também comecei a trabalhar na rede de ONGs da Mata Atlântica, então eu comecei a fazer ter uma atuação maior em outros estados do país, e trabalhando muito com organizações da sociedade civil. Então, eu acabei muito trabalhando para grandes organizações, para campanhas, para projetos grandes na Amazônia, em outros lugares, e eu estou hoje naquele momento, assim, daquela coisa de ser jornalista e querer ser jornalista. Já tinha meio que desistido até de ser jornalista, vou ser bem sincera para vocês, durante a pandemia me veio essa coisa forte, né, como... Olha o Mariano, quantos anos que eu não vejo o Mariano, gente. Está se apresentando, Mariano, aí. Então, nós somos do tempo do Ambiente Já, né? Que o Ambiente Já fazia uma newsletter. Então, assim, a gente teve muito tempo, assim, muito forte. Hoje, a minha maior inquietação é justamente a situação do jornalismo ambiental, porque eu sou da prática, né? Acabei não fazendo mestrado, não indo para academia, porque eu sou muito ativista no sentido de que, temos que fazer um curso para jornalista, temos que conversar com fulano, tem isso. E, então, eu acabo sendo muito acionada pela sociedade civil e também agora no Põe Quieta, que eu sou uma das articuladoras. Quem é que fala sobre isso? Como é que está aquilo? Como é que está aquilo outro, né? Porque, embora a gente hoje tenha uma série tem o Macedo falando, por exemplo, sobre mudança climática, tem muita desinformação e também a gente não tem mais, né, aqueles
repórteres mais dedicados a uma causa, né? Com exceção hoje da Bruna, do Jornal do Comércio, que eu hoje vejo ela como uma pessoa assim que tenha conseguido acompanhar várias coisas de uma forma muito legal, né? Porque eu tenho acompanhado o debate do plano diretor, da situação dos parques, etc. E é muito preocupante hoje a situação como está, né? Na verdade, como jornalista e como ativista e como preocupada com o destino do planeta, eu acho que esse momento é um momento dramático que nós estamos vivendo. Primeiro, porque para a gente ser jornalista hoje não está nada fácil, né? Para te conseguir acompanhar uma pauta e, né? Eu, por exemplo, agora estou trabalhando estou de editora interina do SLER, o Luiz Fernando tirou umas férias, mas trabalhar e ser remunerada como jornalista hoje está muito difícil, porque as pessoas pegam e te pedem, vamos, faça aquela, mas então, vamos, né? Na hora do pagar não rola. Então, assim, eu estou vendo outras formas, né? Essa coisa de a gente ser empreendedor, jornalista, é uma coisa muito complexa, extremamente complexa, porque tu tem que ser tudo, né? E aí vem aquele lado comercial, que é o lado mais complexo, que vocês todos devem saber melhor do que eu, né? Quem é empreendedor. Então, assim, hoje eu acho que os desafios estão muito grandes e eu sinto muita vontade de estar mais perto da gurizada, dos lugares que eu trabalhei, assim, eu tinha estagiário, etc., e essa coisa da solidão, né? E por isso que eu acho muito legal também essa iniciativa de vocês, de se vocês se encontrarem, se reunirem, né? Porque a gente, quando fica para o outro lado, né? E eu, principalmente, que trabalhei para vários lugares para fora do estado, etc., fica aqui trabalhando e tu conversa com um monte de gente, mas tudo online, né? Assim, e aquele papo mais superficial, né? Então, eu morro de saudade de uma redação, morro de saudade de ter pessoas mais perto que eu possa conversar, que eu possa trocar. E eu acho que era isso, não sei, eu acho que vocês podem perguntar, né? Pelo menos, vocês me disseram que era uma coisa bem informal, né? Porque como a gente está nesse momento de, de desafios por todos os lados e, ao mesmo tempo, eu não consigo me desligar, porque se eu pudesse não ser jornalista, vou ser bem sincera para você, se eu conseguisse fazer outras coisas, assim, não ter essa coisa, essa chama tão forte, eu estaria, eu acho que todo mundo, né, estaria mais calmo, mais sossegado, poderia estar vendendo alguma coisa, estar fazendo outra atividade, mas eu sempre que eu consigo fazer outra coisa, quando eu vejo o jornalismo me fisga de novo, né? E eu nunca trabalhei para campanhas políticas, né? Nunca fiz, eu procuro manter a minha isenção, assim, né? Também nunca me filiei a nenhuma organização não governamental, não, né? Com exceção do núcleo de ecojornalistas, porque também entre as ONGs há muitas sutilezas e diferenças políticas entre elas, né? O núcleo de ecojornalistas, ele segue ativo? Sim, segue. A professora Ilza Girardi, ela se aposentou e segue. Só que eles têm tido assim o núcleo, até o Roberto pode explicar melhor, né? No meu tempo, quando eu conheci o núcleo, ele tinha uma atuação muito forte nos veículos, formando e captando novos, né? Hoje tem uma atuação muito forte dentro da academia. Foi criado um núcleo de pesquisas de jornalismo ambiental, né, Roberto? Pode continuar agora falando do NEJ. Não sei se tu está no NEJ agora. Na verdade, eu me afastei faz alguns anos já por falta de tempo. Eu sei que eles continuam ativos, fazendo debates, e paralelo, assim, a Ilza criou, e está fazendo 15 anos agora, em 2023, o Grupo de Pesquisa e Jornalismo Ambiental. E aí sim, isso é uma rede de pesquisadores já com pesquisas concluídas em várias partes do país aí que continuam trocando figurinha e fazendo pesquisas juntos aí para tentar dar conta deste mundo aí tão complexo que é o jornalismo ambiental, né? A gente é sempre bom lembrar que a gente, quando pensa em jornalismo ambiental no Brasil,
a gente está pensando no jornalismo ambiental do país mais megadiverso do planeta. Não é um Brasil, tem vários Brasis, assim, tem várias Amazônias. Desculpa, gente, eu preciso fazer uma pergunta aqui, porque eu não vi que era o Mariano Sena. Mariano Sena, tu tá na Alemanha, Mariano Sena, quantos anos eu não te vejo? Já que é informal, eu posso falar, né, Vieira? Pode, Posso fazer claro. isso. Roberto, eu também vou ser, se o Mariano Sama assim, vai ter que marcar um point, porque eu tô cheio de perguntas para fazer a ele. Olha ali, a última vez que eu vi ele, ele era magrinho e não tinha um cabelo preto, nem tinha nenhum cabelo branco. Ele tá na Tempo Alemanha. passa, né? Tu tá na Alemanha, homem? Estou em Berlim. Estou em Berlim. Ah, Ainda? que Ainda. espetáculo, tia. Tá Mas lutando eu não tô. Tu tá lutando capoeira com eles ainda, tia? Não, cara, a pandemia acabou com a minha carreira de capoeirista. Putz, que massa. Eu estou trabalhando de novo como jornalista. Que bom te ver, Mas Mariano. Saudades de ti, cara. mas eu posso dizer aqui para todo mundo que eu estou na Alemanha só por acidente, entendeu? Eu, se pudesse escolher, eu não estava mais lá, não. Que Eu não massa. estava mais na Europa. Então, Vilar, não sei se tu te lembra exatamente a data, mas tu falaste em 50 anos desse momento de jornalismo voltado para a questão ambiental. O marco não estaria também naquele protesto famoso do Dairel, Não, quando subiu na não, árvore e pediu. não, Ele não é de não. 50, não foi 50 anos atrás? Pode até ter sido, eu não lembro bem a data, mas é que o Dairel, ele é cria do Lutzenberger. Eu sei porque fui eu que encontrei o Dairel muitos anos depois, antes de ele ser. Achei ele por acaso nas minhas andanças, e no fim ele acabou ganhando o cidadão de Porto Alegre, não sei o quê, e eu fiz várias entrevistas com ele, inclusive para o Já. Né? Inclusive para o Já, no final do século passado. E aí ele me contou a história. O Dairel, ele já participava dos encontros da Agapan e das palestras do Lutzenberger. Foi por isso que ele subiu naquela árvore. E já tinha pauta, a galera já cobria. E eu tenho a impressão que o jornal Varadouro, agora eu não me lembro bem das datas, assim, mas o jornal Varadouro do Acre ainda é antes disso. Ou é de 77, agora eu estou meio confuso, assim, mas eu acho que não dá para a gente dizer que aquilo inaugura a cobertura, porque já tinha uma série de lutas antes daquilo, né? Antes daquilo acontecer, já tinha uma série de coberturas, e tem um outro cara que é anterior, se a gente for pegar um marco, assim, da cobertura especializada, né? Porque aí uma coisa importante, né, Vieira? A gente está tentando pensar, assim, o jornalismo ambiental como aquela atividade de um repórter que se especializa na cobertura, que vive daquilo, né? Dentro daquela época dos veículos, ou que cria outros veículos para cobrir. Eu acho que o Randall Marx, eu acho que ele é anterior a esse episódio, né? O Randall, no Grupo Estado, no Jornal da Tarde, nas denúncias que ele fazia em Cubatão, é antes disso, tá? Eu acho que se a gente fosse pensar um marco dessa especialização, eu olharia para o Randall Marques em São Paulo e não para Porto Alegre. Mas eu concordo, a repercussão que houve ali com aquele evento da árvore foi... Eu me lembro que o Alexandre... Eu lembro porque eu conversei com o Alexandre Garcia lá na Rio 92, ele lembrava disso, ele era correspondente do Estadão, se eu não me engano. O Alexandre Garcia. Jornal do Brasil. Ele cobriu aquilo, né? Ele cobriu aquilo. Mas eu quero fazer uma parte aí com relação a isso, que quando o Agapan fez 50 anos, eu fiz uma entrevista eu conversei e fui atrás do Schuch, o querido Luiz Armin Schuch. E o Schuch me contou que ele era gurizão e estava na Folha da Tarde, e que ele fez a primeira matéria quando surgiu o Agapan, quando surgiram as coisas, né? E o Schuch, na minha formação no Correio do Povo, pelo menos, que eu consegui espaço para escrever, foi fundamental. O Schuch dava muito espaço como editor de geral, e ele me contou assim que ele começou a cobrir, inclusive ele ganhou uma carteirinha da Agapan pela atuação, ele ganhou uma homenagem, alguma coisa assim, e que ele acabou nunca pegando, ele até comentou comigo. Pois é, Silvia, não sei o quê, porque não sei o que. Então, o Schuch começou a dar espaço na Caldas Júnior, naquela época, para o que estava acontecendo, sabe? Então, assim, a primeira matéria que saiu aqui
naquele tempo foi... Porque ele falou isso para mim, porque eu acabei entrevistando ele. E eu fiz um artigo sobre eles fizeram um caderno, uma matéria grande no Jornal do Fim de Semana, há uns tempos atrás, aí, quando fez 50 anos a Agapan, e eu fiz um artigo falando, né, de várias coisas, onde eu fui atrás do Schuch para conversar com ele. E eu não sabia disso. E você sabe que o Schuch era super discreto, não era um cara de ficar falando, né, que faço isso, que faço aquilo. Mas aqui eu acho que ele foi uma pessoa fundamental, pelo menos para mim, para conseguir, para dar espaço, né? Provavelmente o Schuch deve ter coberto episódios da Beauregard, que também estão na origem de toda essa luta ambiental, né? Claro que a luta dos veículos contra a Beauregard surgiu a partir de um desconforto muito grande do proprietário da Caldas Júnior, o Breno Caldas, porque aquele mau cheiro da Beauregard atingia diretamente a sua propriedade, o tal Aras do Arado. E ali, em função disso, começou toda uma conversa e essa questão ambiental foi muito forte. O Polidoro deve se lembrar muito disso. A Folha da Manhã, que era o veículo ali, o vizinho e pato feio da Folha da Tarde, também deu um destaque extraordinário a este assunto, que na época dominou muito o meio social e cultural do Rio Grande do Sul. Vamos lá, pessoal. O Geraldo fez uma pergunta, Roberto. Oi, disso, Polidoro. Eu lembro que nessa época da subida na árvore, teve um repórter da Gaúcha, Ícaro Cerqueira, se não me engano, que parece que também subiu, eu não lembro bem exatamente como foi. Tem ideia do que aconteceu com esse repórter? Ele subiu na árvore junto com... Não, eu não sei te informar. Eu sei que junto com o Dairel subiu o Sarasol, que era um outro estudante da URGS que estava junto. Como é que eu sei desse Sarasol? Porque ele foi meu professor de matemática no Padre Royce. Por acaso eu descobri. E aí depois eu fui ver nas fotos, de fato estava lá o Sarasol e tinha uma moça também. Uma hora subiu uma moça, que eu não lembro o nome. Parece até que essa árvore caiu agora numa tempestade. Aí parece que não tem mais essa árvore. Mas eu não lembro desse jornalista. Não lembro de se subiu ou não consegui recuperar essa história. E o Vieira, se lembra dele ou não? Não. Sim, eu me lembro do Ícaro, mas desse episódio dele com o Dairel na árvore, não tenho registro, não. O outro cara, o nome era Marcos Sarasol. Ele está vivo ainda, eu acho que está aposentado, enfim. Foi meu professor no Padre Royce, ali na Tristeza. Bom, enquanto falas... Eu queria falar um pouco... Opa, desculpe. Não, vai firme, Núbia. Eu até estava procurando aqui, porque eu queria ter os dados mais certos para falar. Eu queria falar um pouco sobre esse documentário que a Daniela Salé fez sobre a Magda Renner e a Giselda Castro. Elas começaram em 64, essas ações em favor do meio ambiente, entende? Então, eu acho que, na verdade, a Agapan ela surgiu com elas, pelo que eu sei, e depois o Lutzenberg que se uniu, porque ele era o cara que tinha as grandes ideias e elas foram falar com ela. Então, tem esse documentário, né, que a Daniela fez e que foi lançado, eu acho que o ano passado, né, já ganhou vários prêmios. Faz mais um pouquinho já, a Núbia, que saiu. Já faz alguns anos. O ano passado, eu não sei. Foi um pouquinho antes da pandemia. Ela começou na pandemia a fazer esse trabalho. Então, eu queria conversar sobre isso, porque a gente está falando do Lutzenberg já num ano mais, né, para cá, e o documentário fala de duas mulheres que começaram esse trabalho em 1964, né? Não estou sendo feminista, né? Não, mas eu acho que tem que ser. A Silvia conheceu bem de perto a Magda, ela vai poder falar melhor do que eu. Mas o que eu lembro em 64, a atividade da Magda e daquele grupo não era em defesa ambiental. Inclusive, eles participaram daquela marcha em defesa da ditadura. E que depois houve toda uma mudança de consciência para ir sim para a luta ambiental. E pelo que eu lembro da Agapan, Silvia me ajuda, que tu era mais colada no Carneiro do que eu.
Quem começa é o Augusto Carneiro, e Augusto Carneiro sabe que Lutzenberger volta da Alemanha para o Brasil, e aí puxa o Lutzenberger e cria aí, parece que eles tinham em comum. Eu acho que o Geraldo contou isso num livro, o Geraldo pode nos dar esse depoimento, aquele livro que o Geraldo publicou com o Bicudo, conta essa história. Daqueles pioneiros, né, que vocês entrevistaram. Eu acho que eles tinham aí o naturismo em comum, né, Silvia? Tanto o Carneiro como o Lutzenberger, e a partir desse encontro, o Augusto Carneiro, ainda na época ligado ao Partido Comunista, se dá conta da chegada do Lutzenberger, puxa ele, e aí surge a HPAN. E aí me parece que são, Núbia, núcleos separados, mas claro que se conversam e têm ações na mesma linha, digamos assim, de questionamento do modelo de desenvolvimento, né? Mas na época eu acho que é a ADFG, né? Que era o nome, é a Associação Democrática Feminina Gaúcha. Ação Democrática Feminina Gaúcha. Isso, ela nasce como um movimento pró-militar, e depois que ela vai migrando. Isso marcou toda a carreira delas. Elas nunca puderam se livrar disso, né? Eu acho que isso é verdade. Elas, né, eu sei que elas foram defensoras, coisa e tal. Mas a ecologia era uma bandeira da direita, então. Uma mudança, né? Uma mudança para o meio ambiente. Tu vê, a ecologia começa com o golpe de 64, ganha um avanço com o apoio do Breno Caldas e chega ao ápice com o Lutzenberger, que foi ministro do Collor. Não, mas tem uma antes, Márcio, tem uma antes na tua provocação. A legislação brasileira, ela nasce na ditadura militar. O arcabouço da legislação ambiental brasileira nasce com o primeiro secretário, na mão do secretário de Meio Ambiente, Paulo Nogueira Neto, durante a ditadura militar. E o Ibsen, e o almirante Ibsen também foi muito importante. Mas deixa eu só, assim, para vocês terem uma ideia da importância do jornal Correio do Povo, o que acontece? O Carneiro, ele acompanhava sempre os artigos do Henrique Hessler, do Correio do Povo, né? O Henrique Hessler, que foi o cara que começou essa história de ambientalismo aqui no estado. Na década de 50, ele denunciando a situação dos curtumes em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, e dali o Carneiro, lendo, se comunicou com o Henrique Hessler, e ele tinha uma caixa postal, ele mandava cartas para o Correio do Povo. E aí, no Correio do Povo, o Carneiro escrevia e dizia: informações, HPAN, caixa postal, Parará. Que o meu marido, inclusive na época que também foi da HPAN, etc., ele tomou conhecimento da existência da HPAN por causa da seção de cartas do Correio do Povo que tinha ali, tá? Então, assim, o que acontece? A Magda e a Giselda, etc., a dona Hilda depois também, elas tinham essa atuação na ação democrática feminina gaúcha, porque elas eram bem de vida, etc., né? As empresas Renner. E a partir do momento que elas foram trabalhar com alfabetização, trabalhar com mulheres, etc., elas foram vendo que o negócio não era bem aquilo que elas imaginavam, entende? E aí elas foram mudando com o passar do tempo. E o documentário da Daniela é muito, muito tocante. Inclusive, eu mudei minha forma, assim, porque eu sempre fui muito, assim... não pode ser, não pode ser ativista, tem que ser mais jornalista do que ativista, não pode mostrar opinião, isso, aquilo. E com aquele documentário, eu resolvi assim, não adianta, eu tenho que ser mais ativista do que ser jornalista. E hoje eu me considero, no jornalismo, mais ativista do que jornalista, no sentido de que nós estamos nos matando, né? A gente está vendo aí o que vai acontecer e ninguém está fazendo nada, né? Na verdade, tem alguém fazendo, mas pouca gente fazendo, e a gente aqui parece que não toma conhecimento das coisas que estão acontecendo no resto do mundo, enfim, né? E nesse sentido é que eu acho que eu sinto muita falta de ter pessoas como o Carneiro, que foi fundamental na minha formação, porque o Carneiro ele te pegava pela mão, assim como também o próprio Sebastião,
que quando eu era uma foca, enfim, começava a entrevistar, eles paravam e tinham maior paciência para explicar um monte de coisa. O Carneiro me pegava pela mão e mostrava as árvores de Porto Alegre, por exemplo, uma das grandes bandeiras. Se nós temos parques e árvores em Porto Alegre, muito é graças ao Carneiro. E hoje ninguém fala nele. O Carneiro foi o cara assim que ele, então, viu aquele cara chegando da Alemanha, parará, ele que convidou o Lutzenberger para fundar a GAPAM, e com outras pessoas, outros professores da URGS, naquele tempo. Tá? E aí, então, assim, se eu existo muito, eu devo ao Núcleo de Ecojornalistas, ao Carneiro, outras coisas, e eu procuro hoje, né, com as pessoas que eu me relaciono, furar bolhas e justamente fazer um pouco do papel que fizeram comigo, de explicar determinadas coisas, de determinadas ligações, como uma coisa está conectada à outra. E é isso que hoje eu sinto falta no jornalismo. Justamente, procuro atuar na Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, eu procuro muito atuar nesse sentido, assim, da gente formar uma rede de colaboração e nos ajudar, assim, quem é que fala sobre isso, quem é que fala sobre aquilo, qual é a melhor fonte, cuidado com isso, cuidado com aquilo, porque sem colaboração, hoje, eu acho que a gente não tem mais... A única salvação nossa é a gente se ajudar, porque nós estamos diante de desafios por todos os lados que não adianta, a gente tem que se ajudar. Silvia, tu está falando em ativismo, né? E como eu sou bem mais velhinha do que vocês, não é? Então, eu acho que eu tenho assim, 2 nomes que eu gostaria de falar nessa área de meio ambiente, que é o Washington Novaes, não é? De Minas, e o Fernando Gabeira, né? Que segunda-feira ele estava escrevendo. Tive no Xingu, o Xingu que devia ser mais preservado, que está sendo destruído. Quer dizer, ele não deixa de ser repórter, ele não deixa de trazer coisas novas, mas ele também não deixa de batalhar por aquilo que ele acredita. E eu acho que, nesse momento, ele não é nem ativista nem nada, ele é realmente um repórter que foi lá, viu e está contando. E o Washington, eu me lembro, né, quando eu convivi com ele, que para ele era uma loucura, como é que as pessoas não estavam vendo o que estava acontecendo, entendeu? Mas não era o que se podia dizer um ativista, né? Ele era um jornalista que defendia a causa do meio ambiente. Então, eu acho que eu me lembro, não sei, uma coisa que eu vou perguntar para vocês, a página do Ulisses Denê, que era do meio ambiente, continua, porque há anos ele tem um site, né? Tem defesa do meio ambiente, né? O Ulisses Denê. Então, assim, acho que teve pessoas que acordaram um pouco antes para isso, mas tu não deixa de ser jornalista na hora que tu está defendendo uma causa. Entende? Acho que jornalista político, né, quer dizer, se ele é mesmo jornalista político, ele não precisa estar ligado a nenhum partido, ele não é um ativista. Então, eu acho que a gente pode também conversar um pouco sobre como ser repórter, ser redator, ser editor, ser jornalista, especializado num assunto que não significa ser ativista, né? Nube, eu achei massa que tu trouxe o Washington e trouxe o Gabeira, porque o Washington, de todos que eu conheci, talvez tenha sido o mais ativista de todos. Só que o Washington, ele fazia questão de dizer assim, eu defendo, mas eu sou jornalista. Ele nunca fazia essa transição de discurso, digamos assim, que a Silvia fez agora e que as gerações atuais no jornalismo estão fazendo, né? De como a gente tem visto, assim, de tirar do armário o ativismo, porque se a gente for pensar, bom, existem diversos tipos de ativismo. Estava falando aqui do ativismo ambiental, mas eu posso pensar ali um ativismo de mercado, eu posso pensar diversos tipos de ativismo que são naturalizados nas redações e que, ok, isso não é ativismo. Ativismo é lá o ecologista. E o Washington, puxa, daquele documentário que ele fez do Xingu e toda a trajetória, o Washington foi secretário de meio ambiente, né? Foi secretário municipal de meio ambiente. E o Gabeira, eu achei massa que tu trouxe isso, porque o Gabeira, que inclusive trabalhou aqui uma época na Gaúcha, né? Logo depois da Rio 92, quando o Augusto Nunes estava aqui na Zero Hora, ele tinha uns comentários na Gaúcha, acho que eu não me lembro, Márcio, eu acho que ele trabalhou na Zero também, não? Não tem certeza. Trabalhou, né? Ele trabalhava na RBS.
O Gabeira, Uma né? Na época do Augusto Nunes, ele teve um tempo ali. O Gabeira, quando ele volta para o Brasil, anos 80, com aquela famosa sunga dele, né? A sunga do Gabeira, o Gabeira traz uma série de temas para a sociedade brasileira que ele viu nascer lá no exílio, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o Juca Ferreira, que foi ministro da Cultura, mas antes foi secretário de Meio Ambiente de Salvador, e que foi exilado junto com o Gabeira lá na Suécia, né? E o Juca me contou que eles viram juntos nascer o Partido Verde lá. Então, quando eles voltam na Europa, né? Quando eles vêm pro Brasil, ele traz junto essa, como é que eu vou dizer assim, esse espírito contestador aí dos verdes da Alemanha, lá onde não é mais novidade, onde o Mariano está vivendo já faz alguns anos, né? Mas que lá naquela época era, né? Na Suécia e tal. E eu acho que o Gabeira tem essa função, assim, nos anos 80, sabe? E tem uma outra coisa que eu queria dizer do Gabeira, a Silvinha falou do núcleo dos ecojornalistas. O núcleo dos ecojornalistas, ele é criado em 1990, junto no mesmo ano que é criado nos Estados Unidos a entidade de jornalismo ambiental dos Estados Unidos, chamada Society of Environmental Journalism, que existe até hoje, é uma entidade super importante lá nos Estados Unidos. O Fernando, essa criação do núcleo em 1990 é resultado de um evento organizado pela Federação Nacional dos Jornalistas em Brasília, em 1989, se não me engano, já preparatório para Rio 92. E um dos palestrantes deste evento, o Randall estava lá, foi o Gabeira. E o Gabeira faz uma fala, eu sei porque a gente tem os anais desse evento, né, que são muito importantes para a gente justamente discutir esse período inicial assim, do jornalismo ambiental brasileiro. E o Gabeira diz ali, né, inclusive ele não chama de jornalismo ambiental, ele chama de jornalismo ecológico, ele chama. Né? E ele dizia lá naquela época, 89, os problemas ambientais do Brasil nós já mapeamos todos no jornalismo. Nós precisamos, a partir de agora, começar a apresentar as soluções para esse problema. Né? Então, eu acho que é bem importante essa tua lembrança, assim, eu acho que são pessoas muito importantes para a formação dessa ideia, né, de uma cobertura profissional das questões ambientais no Brasil, tanto o Washington como o Fernando Gabeira. Eu queria botar um pouco lenha na fogueira, com uma perspectiva de Berlim, caso atual. Vocês estão me ouvindo? Super bem. Muito bom. Que bom. Primeiro, eu quero explicar minha visão de ambientalismo. Uma vez, preparando uma pesquisa para esse livro que o Roberto agora há pouco citou, lá, o Pioneiros da Ecologia, a gente se aproximou do Lutz. E o Lutz é um tipo de pessoa, né, um tipo de personagem, assim, que quando você chega perto dele, é inevitável dele transformar a sua cabeça. Entendeu? Ele tá, pelas palestras dele, eu vi umas 3 palestras dele na sequência, aquilo deu um giro na minha cabeça. Eu achava que sabia alguma coisa, eu vi que eu não entendia bosta nenhuma. Aí, uma vez, já com a pesquisa pronta, eu já estava um pouco mais próximo, um pouco mais de intimidade com ele, depois de um jantar, eu perguntei para ele a questão da mudança climática. Ele falou, Lutz, esse problema é sério. Ele falou, não, claro, as pesquisas indicam e tal. Aí começamos a conversar, daqui a pouco ele virou para mim assim, falou, Mariano, de todas as tragédias humanas, a pior de todas as catástrofes sempre foi a guerra. Aquela frase nunca saiu da minha cabeça. A pior de todas as tragédias humanas é a guerra. E eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Hoje, na Alemanha, o principal promotor da guerra é o Partido Verde. É vergonhoso a atuação do Partido Verde da Alemanha. Eles não é à toa que eles estão perdendo votos e provavelmente seguramente na próxima eleição não façam mais parte do governo. É vergonhosa a atuação desses caras que simplesmente fazem um lobby para receber recursos depois e se reeleger, bancar sua campanha eleitoral. Eles não têm mais... Isso não é novo. Isso desde o Oskar Fischer, na década de 90, foi o cara que foi para o parlamento e defendeu eloquentemente o bombardeio da Iugoslávia, coisa que hoje está ficando claro que foi mais um dos crimes da OTAN. Então, assim, essas coisas de ideologia, elas dão volta.
E é difícil do cara se mapear, assim, tipo, onde é que eu estou, especialmente se ele vai ficar preso a partido. Entende? Porque, enfim, é só esse depoimento que eu queria dar com a minha visão hoje do que eu tenho lá da Alemanha com relação a ambientalismo, o Partido Verdes de lá. Nos anos 90, o Partido Verde chegou a fazer uma coalizão com a social-democracia, não foi, Mariano? Foi nessa época que tu citaste do Joschka Fischer, né? Foi em meados dos anos 90. Isso, era o Schroeder, era o Schroeder, e o Oskar Fischer era o vice-chanceler, coisa que hoje Bom, o Oskar Fischer, sério, entendeu? O Oskar Fischer, mas o Schroeder virou persona não grata na Alemanha por conta do projeto do gasoduto esse, que agora foi implodido pelos americanos, né? Foi sabotado pela Marinha norte-americana, segundo o Simon Hersh, né? Eles andam juntos, de mãozinhas dadas. Tá certo. Mas, então, acho que uma questão importante que foi pontuada um pouco antes, essa de que, então, para ser jornalista voltado para essa área ambiental, não é necessário, de maneira alguma, ser ativista. Embora, claro, Silvia, haja os ativistas que se envolvem de uma forma tal com o tema que acabam abraçando ele ardorosamente, né? Então, a gente não pode excluir nem uns nem outros. E a partir disso, que é uma questão que me ficou um pouco vaga, não tem hoje uma cobertura adequada nos nossos veículos para essa área do jornalismo ambiental? A Silvia levantou a mão ali. A Silvia levantou a mão. Assim, Verinha, eu queria te dar um exemplo, né? Por exemplo, em tempos de guerra de narrativas tão fortes, acirradas como a gente tem, isso foi comentado num curso que eu estava organizando e que até o Geraldo Haas estava. Por exemplo, se o jornalista ele é só um jornalista, não acompanha, ele vai achar, por exemplo, que um determinado assunto merece ter os dois lados, digamos. Só que muitas vezes o outro lado é um lado mentiroso, é um lado que ele não entende. Tu bota porque tem que botar o outro lado, mas esse outro lado não tem nenhuma consistência. E isso tem acontecido muito com relação à questão das mudanças climáticas, a questão da crise climática, que tem duas pessoas que têm dado entrevista que a imprensa, eu preciso de alguém que fale contra, então, que não aceite que está sendo agravado, né? Está aumentando a temperatura do planeta. Então, assim, por isso que, na verdade, assim, tem situações, tu vai chamar alguém que vai dizer, não, eu sou contra a vida, eu não vou querer, né? E isso é uma coisa muito complicada. E é justamente esse é um dos problemas de não se ter uma cobertura, de não ter alguém que acompanhe, tá? Com mais assim, com mais persistência, porque para te virar jornalista assim, não é por causa da grana, né? Não é por causa da grana, não é por causa, é uma coisa que tem que vir de ti. Então, o que acontece? Eu fui um tempo do conselho, aquele do conselho, quando tinha Nosso Mundo Sustentável na Zero Hora, que eles terminaram e também não deram, nem contaram para ninguém o que houve com o jornal, nada, simplesmente sumiu, e nem o conselho editorial, porque teve uma época que a Zero Hora tinha conselhos editoriais, não sei se vocês lembram disso, né? E, então, assim, e o que acontecia, né? A gurizada estava lá e muitas vezes eles escreviam e a gente tinha que dizer, olha, se tu falar isso, tu tem que falar mais ou menos assim, tem isso, tem aquilo, outro. E isso eu não estou vendo hoje no nosso jornalismo, entende? Porque muitas vezes o cara, hoje com essa história do digital, tu tem que ter a pressa de escrever e aquela coisa que muitas vezes não é checada, não é melhor maturada aquela informação, entende? Então, eu acho que tem muitas coisas que a gente teria que melhorar hoje nos nossos veículos. E eu me lembro, por exemplo, na década de 90, o Ivo Stiger, por exemplo, escrevia muita matéria de meio ambiente, né? Tinha várias pessoas que eram... A própria Lara mesmo escreveu várias matérias nessa linha, enfim. Hoje eu não consigo identificar dentro das redações
quem são as pessoas que escrevem, com exceção lá do Jornal do Comércio da Bruna, né? Que ela teve que ir atrás de um patrocínio, né? E de ir atrás que alguém bancasse a coluna dela, Pensar a Cidade. Vieira, eu tentando responder a tua pergunta, eu acho que sim, acho que não, e vou explicar, tá? Eu acho que é inegável que houve um avanço na qualidade da cobertura ambiental brasileira nos últimos 20 anos, tá? É inegável isso. Eu acho que os jornalistas hoje que cobrem, eles são mais qualificados do que nós éramos nos anos 90, e eu acho que hoje a gente tem mais recursos técnicos para cobrir meio ambiente, tá? Eu acho que a criação da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo no Brasil e o enfoque que eles passaram a dar, principalmente nos últimos 10 anos, para qualificar a cobertura investigativa ambiental no país, deu um salto de qualidade no Brasil, né? Essa questão dos negacionistas que a Silvia acaba de falar, foi tema de uma reportagem investigativa recém-publicada pela agência pública, né, assinada por uma ex-repórter do Estadão, onde ela mostra os interesses econômicos dessa banda podre do agronegócio brasileiro que segue investindo, e a palavra é investir, dinheiro em desinformação para que não haja uma transição econômica sustentável no campo. Né? Isso é claro, isso não é agora que está acontecendo, isso acontece há 30 anos, né? Desde que começaram a surgir as evidências de mudança do clima, isso acontece no Brasil. Então, eu acho que a gente tem, mesmo não tendo identificado e tal, assim, existe uma consciência maior, eu acho que a pauta ambiental ela está se disseminando, ou seja, os jornalistas que trabalham em redação financiadas por publicidade, eles estão cada vez mais conscientes da emergência climática. E o exemplo que eu trouxe no início do Antônio Carlos Macedo para mim, é muito importante, assim, né? O Macedo fazendo homilia de manhã sobre mudança do clima. Mas não é isolado, assim, né? A gente tem nas principais redações pessoas que vêm trabalhando cada vez mais isso. E principalmente nisso que a gente chama de um novo ecossistema, que são os demais empreendimentos de jornalismo, aí sim especializado, né? Eu citei o caso da Eliane Brum, mas eu posso citar o Amazônia Real, eu posso citar o Info Amazônia. A Info Amazônia é um serviço altamente especializado que surgiu no Brasil pelo empenho e pelo talento e pela busca incessante de qualidade de jornalismo de um rapaz chamado Gustavo Faleiros, que dialoga com o que há de mais moderno hoje em tecnologia de informação e cria um jeito novo de fazer jornalismo na Amazônia que ele chama de geojornalismo. Ele cobre, a equipe dele, né, cobre a Amazônia em camadas utilizando técnicas de sistema de informação geográfica. Então, vejo que, ao mesmo tempo que a gente tem essa dificuldade que a Silvia bem aponta de ter poucos identificados nas redações tradicionais, a gente tem alguns nichos de cobertura que não perdem para nenhum grande jornal do planeta, que é o caso do Info Amazônia, que está utilizando um jornalismo, uma técnica altamente avançada de jornalismo guiado por dados e jornalismo utilizando o sistema de informação geográfica. Então, isso assim, a parte que avança. Qual é o nosso problema? Porque o problema, bom, a gente está numa emergência, a gente está num momento de emergência climática, e aqui vamos olhar para Porto Alegre, né? Vamos olhar para a nossa cidade, né? O que falta, eu acho, e aí eu acho que é um problema aí que vai além do ambiental. Eu acho que as pessoas não conseguem cobrir a gestão ambiental. Eu estava falando sobre isso com a Lara no outro programa que nós participamos. Eu acho que o grande desafio do jornalista para cobrir meio ambiente hoje é aprender a cobrir governança pública e privada. E aí, governança, eu estou falando sobre política, de política dentro das empresas e de política governamental. Então, eu vou dar um exemplo. Uma pauta que ninguém fez ainda, pelo menos eu não vi, se alguém já viu, me diga onde está para eu ler, nunca ninguém analisou o que significa o PSDB, no primeiro mandato do Leite e do Dória em São Paulo, criar uma coisa chamada Secretaria do Meio Ambiente e da Infraestrutura.
O que significa, do ponto de vista da gestão, você juntar meio ambiente e infraestrutura? Em tese, a ideia é muito boa. Então quer dizer que toda obra de infraestrutura já vai nascer, então, respeitando as questões ambientais. Eu não posso me esquecer que foi graças ao movimento da sociedade civil que não saiu esse empreendimento de carvão do lado de Porto Alegre, que era uma obra de infraestrutura deste governo. Porque se depender desse governo, que criou a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, nós teríamos o carvão aqui do lado. Então, assim, isso é uma pauta de governança, isso é uma capacidade de análise de política pública. Onde está, por exemplo, a cobrança pelo uso da água? Quem cobre reuniões dos comitês de bacia hidrográfica do Rio Grande do Sul, que é onde se faz política ambiental no dia a dia aqui no Rio Grande do Sul? Quem cobre Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é onde estão as decisões da política ambiental do Rio Grande do Sul, sem falar da política nacional do meio ambiente, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, ou onde é que está o Conselho Municipal de Meio Ambiente? O que o Conselho Municipal de Meio Ambiente tem a dizer sobre as árvores que derrubaram ali? O plano diretor de Porto Alegre está sendo revisado nesse momento pela Câmara de Vereadores. O que os vereadores estão falando sobre uma Porto Alegre mais quente, numa capital que está no centro do furacão da mudança do clima? O que aparece nesse debate? Não sabemos. O que os nossos vereadores pensam que estão repensando o plano diretor sobre a mudança do clima? Não sabemos. Então, eu acho que, assim, por isso que eu digo sim e não, tá, Vieira? Eu acho que avançou muito, mas o nó da questão hoje é a governança. Então, você falou da ESG, dos critérios ESG. Então, hoje, quando saiu em dezembro, né, e a gente tem uma norma, a gente tem uma orientação hoje, pelo menos um consenso técnico do que é dizer que essa ESG, ambiental, social e governança. Beleza, minha empresa atende os critérios ESG. Qualquer repórter hoje que pegar essa norma que é pública da ABNT é capaz de fazer uma auditoria numa empresa que diz que tem norma ESG e ver se de fato ela está atendendo o ambiental, social e governança, como ela diz no seu site. Jornalisticamente. Isso o que é? É cobrir governança privada. Então, a gente ainda falta, sabe? Então, assim, esse é um desafio, e aqui eu falo como professor de jornalismo, né? Isso é uma coisa que eu estou tentando levar para as salas de aula, né? Para tentar mostrar para os meus alunos que esse é o grande desafio. Né? E aqui eu tenho uma desconfiança, eu queria ouvir o Bortolom, a Núbia, lá nos anos 90, quando nós deixamos de cobrir diariamente reunião de comissão da Câmara de Vereadores, reunião de comissão da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, quando as rádios deixaram de ter redação lá dentro da Assembleia e deixaram de cobrir o dia a dia da política, nós, em nome do serviço, nós instituímos a ideia de que a política só é pauta no desvio. Só que política é construção de consenso, e construção de consenso se faz no debate do dia a dia. E a gente não tem capacidade de transformar isso em notícia. E isso começou a acontecer aqui em Porto Alegre nos anos 90, na virada do século, quando acabaram as redações da Assembleia. Em nome de, está virando picaretagem. Beleza, mas bom, se está virando picaretagem, demite os picaretas e coloca os repórteres que sabem cobrir. E a gente não conseguiu fazer isso. E a gente não está conseguindo cobrir política ambiental. Por quê? Porque só é pauta no factual. Quando destrói o bairro, eu estou morando na Baixa Getúlio Vargas, perto da Sílvia. No ciclone de junho, eu saí com água no joelho da minha casa, na Getúlio Vargas, no Menino Deus. E aí faz matéria, tudo tranquilo. Beleza, mas o que os vereadores estão falando sobre isso, da mudança do clima lá no plano de vereador, na discussão do plano diretor? Não sabemos. Então, tentando responder assim, essa pergunta difícil, Vieira, sim e não. Muito bom essa tua apreciação, exatamente essa leitura sobre o que acontece hoje em relação ao tipo de cobertura que não é dado ao que acontece no debate político. A Silvia levantou a mão antes, Márcio. Não, eu só quero dizer o seguinte, eu tenho procurado acompanhar na medida do possível, porque tudo de forma voluntária, né? Quando eu consigo, a situação o evento do plano diretor no sábado foi um escândalo.
eu escrevi até sobre isso, um escândalo, tá? Se pagou 6,5 milhões de reais para um estudo que os caras pegaram dados, chuparam, colaram e copiaram coisas, não fizeram não tem dado primário, eles não fizeram entrevistar, não conversaram com ninguém, botaram várias pessoas de vários lugares, uma carioca, um paulista, ninguém sabia da cidade, eles apresentaram e acharam a coisa mais linda. Daí, quando o povo foi para cima, sabe? E não tinha um carro matinal de manhã, a Bruna e uma outra menina do Jornal do Comércio, e eu, só. Tá? E aí, assim, ó, daí essa situação dos parques, para vocês terem uma ideia, eu tive nessa reunião, estive nesse evento da Janice Jacobs, tá? E eu fui lá e tinha uma caminhada no Harmonia e uma caminhada no Marinha, ia ter. Daí eu fui no Harmonia e disse, não, vamos aqui no Harmonia, vamos aqui. Daí eles estavam começando a fazer destruir as coisas, quebrar. E eu comecei a filmar e fiz uma live ali, porque eu tenho feito várias lives no Instagram. E aí comecei a filmar e entrevistar as pessoas. Olha aqui, está acontecendo isso. Com base na minha live, o Olibone e outros vereadores viram e fizeram uma audiência pública e o negócio aumentou, porque até então ninguém tinha olhado o que estava acontecendo. E depois disso, destruíram muito mais a Harmonia. E agora está brigando o Marinha. Tá? Então, quer dizer, nós estamos vivendo um momento, eu que trabalhei para a SMAN no passado como prestadora de serviço, trabalhei na SEMA, para a FEPAM, acompanhando o processo de licenciamento, é um escândalo, noção básica do que é licenciamento ambiental, a imprensa nossa não tem, sabe? Então, assim, é uma dor. Então, a situação dos resíduos, gente, vocês não têm noção. Eu sou articuladora de um grupo de resíduos, do Põe Inquieta, e a gente tem catador, tem empresário, é um escândalo o que está acontecendo e ninguém sabe, e ninguém acompanha. Desde janeiro que o pessoal das unidades de triagem está sem receber. Hoje, os catadores que estão em associação não conseguem ultrapassar R$700 por mês. Então, eu tenho conseguido na SLER, por exemplo, como editora do Põe Inquieta na SLER, eu tenho conseguido editar e dar voz a várias pessoas da comunidade, enfim, do próprio Põe Inquieta, para contarem coisas. A situação das feiras orgânicas é outro escândalo. A prefeitura quer terminar o esquema de gestão de 30 anos das feiras orgânicas. Então, assim, é falta estourando para todo lado e nada disso parece que tenha, sabe, que não chega. Até porque quem está, quem se importa, assim, o pessoal parece que não caminha mais na rua, que não vê as coisas. Sei lá, eu tenho me incomodado bastante com isso, né? E assim, agora, por outro lado, só endossando o que o Roberto falou, a nível nacional, tem um monte de coisa que está acontecendo, só que para questões macro. Nossa, aqui na região sul, Santa Catarina, então, é de chorar a situação. É de chorar. Eu queria, Márcio, tu me permite, antes de tu falar isso, eu só queria fazer um adendo sobre a questão nacional. Eu acho que o jornalismo brasileiro, tanto o financiado por grandes patrocinadores como o independente de grandes patrocinadores, eu acho que cobriu bem e apontou os problemas como tinha que fazer sobre o desmando do governo Bolsonaro na área ambiental. Eu acho que foi boa a cobertura, eu acho que se apontou, eu acho que se cobriu, eu acho que o tal do passar a boiada foi muito mapeado, eu acho que pouca coisa escapou. Agora, eu quero ver, e eu não estou vendo, como vai se fazer a cobertura da questão ambiental no governo Lula. E, especificamente, eu estou falando da transição ecológica que o ministro Haddad anunciou dia desse, que conversou com o Lula e apresentou como o projeto de como vai ser de transição ecológica do ponto de vista econômico, né, de fazer a migração de uma economia marrom para verde, e que o Brasil tem um grande potencial, tudo certo. Só que, ao mesmo tempo, a gente está discutindo um novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Então, uma coisa vai para um lado, outra para o outro. Então, essas contradições, e de novo eu volto para a governança e para a gestão, né? Isso eu não estou vendo nem no Valor Econômico, nem a Daniela Chiaretti está escrevendo sobre isso ainda,
né? Porque eu acho que isso está acontecendo. Então, qual vai ser o grande desafio da cobertura ambiental no Lula? Para mim, são dois. É ver até quando a Marina vai aguentar e essa contradição entre transição ecológica e o PAC. Então, eu também vejo o problema, né, em nível nacional. Acho que essa questão da política ambiental, a dificuldade de cobrir isso localmente, também vejo nacionalmente, né? Não houve no governo Bolsonaro, porque era um consenso, porque era tão descarado o que estava acontecendo. Agora que estão se anunciando uma transição verde junto com o PAC, né? Como é que vai ser isso? O Márcio, permite só... Márcio é um Podia explicar democrata. melhor essa contradição que você está enxergando entre o PAC e a transição verde? Tu queria que eu explicasse melhor? Eu queria que tu explicasse qual é essa contradição, como é que eu tu vou explicar. enxerga isso. Eu vou explicar, porque o PAC que nós conhecemos anteriormente do Lula foram grandes obras com grandes impactos ambientais, sem critério ambiental quase nenhum, né? Então, assim, o que a gente conhece da gestão Lula, do ponto de vista ambiental, é Belo Monte, é uma série de obras de infraestrutura focando no aumento do crescimento. E com impactos mapeados à revelia. Tem várias publicações, inclusive tem uma matéria que eu publiquei sobre isso, que está disponível no Google, que se botar lá Crescer, 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 página 22, Roberto Belmonte, no primeiro PAC do Lula, eu fiz um levantamento sobre isso. Então, assim, o histórico é terrível desse PAC, né? Então, assim, será que aprendeu-se com os erros do passado e, de fato, vai ser um PAC em sintonia com essa transição para uma economia verde de baixo carbono, ou vão ser duas forças, cada uma indo para um lado dentro desse governo? Eu acho que esse, Polidoro, é a grande pergunta jornalística que caberia responder aí e prestar atenção nos próximos meses, ou até o próximo ano, que eu acho que essas coisas vão estar mais delineadas, né? Me parece que essa é a pauta do governo Lula, sabe? Diante de, externamente, estamos fazendo aí anúncios, mudança do clima, e vamos fazer a conferência do clima no Brasil, beleza, lindo, maravilhoso. Vamos reduzir o desmatamento, mas qual será a relação? Na verdade, é isso que essa contradição, essa tua pergunta é o que eu gostaria de tentar responder com reportagem, de ver isso problematizado. Porque o passado condena o PAC, do ponto de vista ambiental, estou falando, tá? Do ponto de vista ambiental. Como será agora? Eu acho que esse é o ponto, assim, que como jornalista, que mais me instiga neste governo. Eu ia seguir contigo, mas o Márcio foi abandonado lá como se não fosse uma pessoa... Não foi abandonado por ninguém. Só deixa eu dizer o seguinte, a Silvia apontou ali, vale registrar, que um pequeno exemplo de como o atual governo, o Monte pode estar enfrentando essa questão, é o próprio incentivo à produção e ao consumo de automóveis. Né? O que é uma barbaridade, né? Pois então. Do ponto de vista ambiental, é uma barbaridade. Totalmente contrário ao discurso ambiental. Mas vamos dar uma oportunidade para o Márcio falar, antes que ele se irrite conosco e nos abandone. Fala, Márcio. Primeiro, eu quero me solidarizar e me identificar com o que o Belmonte falou, com o Roberto Belmonte falou. Eu também não entendo até hoje esse abandono. Agora até entendo por motivos econômicos, mas o abandono que houve da Câmara dos Vereadores e da Assembleia Legislativa, né? Hoje não há mais, como ele lembrou ali, uma cobertura que faça uma cobertura política, não apenas da questão ambiental, mas da política em geral. E o que eu noto é que cada vez mais os repórteres, e inclusive os colunistas de política, tratam o tema com nojo, né? A gente pega exemplos históricos do Vilas Boas Correia, do Carlos Castelo Branco, que eram pessoas que gostavam de interpretar o quadro político e tinham simpatia pelo tema. Os de hoje não, os de hoje tratam ou com desprezo ou com raiva até. Essa é a primeira coisa. E a outra, ele falou ali, en passant, que era até uma pessoa que eu queria perguntar, que é a Marina, né? É uma pessoa que tem toda a sua trajetória identificada com as bandeiras ligadas ao meio ambiente, uma pessoa que teve uma
uma trajetória também muito irregular, né? Chegou a ser virtual, candidata forte a presidente, e na última eleição foi uma piada, a tal ponto que também, nesse processo de descrença, talvez que ela venha passando, ela primeiro aceitou ser ministra, e mesmo no cargo de ministra, ela já passou por algumas, o próprio Roberto Belmonte lembrou, algumas humilhações. Então, eu queria que vocês falassem um pouco da Marina e mais ou menos situassem ela, onde ela ocupa, que imagem ela ocupa para os ambientalistas, para os jornalistas ligados a esse tema, e o que ela ainda pode fazer. Eu queria que tu começasse, Silvia, porque a Silvia trabalhou com a Marina no Ministério, né? Eu acho que tu tem uma visão mais privilegiada e depois eu digo o que eu penso da Marina. Bom, o que eu sei hoje do governo é que é bombardeio interno o tempo inteiro. Sim, o governo tem essas contradições que o Roberto falou, está tendo isso direto dentro do governo, assim, né? Porque justamente, né? Se está tendo uma briga do Centrão por cargos por ministérios, vocês imaginam a outra disputa. Então, para conseguir construir, assim, é muita energia, muito gasto, muito, né? E assim, eu de novo, eu acho que em termos nacionais, nós ainda estamos está uma situação muito menos pior do que aqui. Aqui nós temos o projeto do Porto em Arroio do Sal, que ninguém deu nada, parece que não existe, né? Que é um absurdo, é um escândalo técnico quererem fazer um porto ali naquele lugar. Pelo menos todas as pessoas que eu ouvi que conhecem mar, etc. Tá. Agora, a Marina, como é que eu vou dizer? Bom, para vocês terem uma ideia, né? A Marina, ela... Quando foi criado o IBAMA, quando foi toda articulada a criação do ICMBio, né, sem conversar com os diretores do IBAMA naquela época, que eu morava em Brasília, e que meu marido trabalhava no IBAMA, e que eu trabalhei também no IBAMA. Então, assim, ela tem um ótimo cartaz com a imprensa, com todo mundo, mas não é moleza trabalhar com ela. Não é fácil. E eu acho que por exemplo, essa composição que ela fez, o pessoal está trabalhando horrores, mas é dentro daquilo de tentar segurar o máximo que consegue. O próprio Rodrigo Agostinho, que é uma pessoa que é meu amigo pessoal, enfim, que está de presidente do IBAMA, bomba, que eu até acho que a imprensa já deve ter até tentado fazer alguma coisa nesse sentido, mas as pessoas que estão, digamos assim, do bem, ou que estão tentando segurar alguma coisa, estão sendo tão bombardeadas, e, na verdade, tem que tentar que elas se mantenham ali, né? Porque esse é o outro lado. A situação, a composição que foi feita para o governo Lula, para o Lula se eleger, tá tendo uma pressão absurda em tudo que é lugar. Então, a minha visão é essa, eu acho que... E eu, pelo menos, acho que, pelo menos, o Estadão tem batido direto no governo. Muito, sabe? Agora, aqui é que eu acho um escândalo. Gente, tanto absurdo, a gente fica sabendo horrores nos grupos do Põe Quieta, pelo menos que eu tô, porque tem muita gente que anda na ponta, né? É pessoal que os técnicos, hoje existem, as pessoas morrem de medo de falar qualquer coisa por medo de perseguição. A prefeitura hoje, os técnicos que tentam fazer o trabalho mais sério são escanteados. Eles fizeram uma série de coisas, assim, e isso também rola dentro da SEMA. Mas na prefeitura está um horror, as pessoas morrem de medo. Quando eu fui a um evento lá, estava cobrindo um evento que eu fiz várias entrevistas lá na PUC, sobre o plano diretor, que teve um seminário, uma técnica da SMAM me puxou assim: Silvia, por favor, tu não pode dizer, mas fala sobre... tem a questão do licenciamento. Está sendo feito toda uma cena da história do plano diretor, que estão fazendo, que estão consultando, mas é tudo para o inglês ver. Já está tudo armado, assim,
sabe? Eles mudaram a questão do arado, eles estão mudando, os conselhos, por exemplo, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, hoje, ele não tem, está totalmente esvaziado, porque as ONGs tiveram que se retirar porque não adiantava. E a mesma coisa é o Coman. Eles decidem as coisas todas, vão fazer, e chega na hora, não faz. Agora, a máxima é justamente terminar com um monte de fundo, né? Porque eles decidem no Conselho, vão fazer, por exemplo, cercamento da Reserva Biológica do Lami, tá? Conselho, o GT, tudo mais, a prefeitura não executa. E não tem ninguém cobrindo. Ninguém. Eu queria, Márcio, te responder sobre a tua pergunta acerca da Marina Silva, trazendo para a conversa o último livro do João Moreira Salles, Rabalde. Esse livro que o João Moreira Salles publica recentemente pela Companhia das Letras, se não me engano, ele é resultado de uma reportagem em série que ele publicou na Piauí durante vários meses. Ele ficou na Amazônia um ano, acho, 6 meses, não me lembro quanto tempo ele ficou lá na Amazônia, principalmente no Pará, né? Ele conta nessas matérias que ele não conhecia de perto a Amazônia, então foi uma imersão que ele fez, a primeira imersão que ele faz na Amazônia e tal, para conhecer, e aí ele conta isso nessa série de reportagens na Piauí, que recentemente aí virou esse livro da Companhia das Letras. O livro eu não tive acesso, imagino que seja igual às matérias, porque estava pronto o livro praticamente. Mas por que eu estou chamando o Moreira Salles? No contexto, quando ele vai contextualizar a Amazônia, nessa série de reportagens que ele escreveu, ele relembra a gestão da Marina Silva no Ministério. E quando ele relembra e traz os dados de desmatamento, como na gestão dela, apoiada pelo Capobianco, pelo pessoal que subiu para Brasília junto com a Silvia, com o pessoal que trabalhou naquele governo, naqueles anos em que a Marina lá esteve, né, houve uma redução de desmatamento por via política pública muito significativa, e que pessoas como Moreira Salles reconhecem como um grande feito na política ambiental. Então, eu estou trazendo Moreira Salles porque o Moreira Salles não é um comunista, né? Não é um ativista, né? Ele e os seus irmãos são talvez a maior riqueza brasileira, um empresário aí, né? Todos vocês conhecem, né? E ela transita, sabe? Ela transita. Eu acho que ela tem, Márcio, essa capacidade, assim, essa reputação que o Lula sabe reconhecer, né? Temos que lembrar que a Marina Silva sai do governo Lula brigada com a Dilma Rousseff, justamente uma das questões foi Belo Monte, né? A Silvia acompanhou de perto, ele sabe bem como é que foi o negócio, né? Então, o Lula reconhece esse patrimônio da Marina Silva. A meu ver, isso ninguém me falou, eu olhando aqui de Porto Alegre, né? Eu acho que ele também reconhece o diálogo que ela tem com o povo evangélico, porque ela é evangélica, né? Então, a Marina Silva, ali naquele momento, ela é evangélica e é uma ambientalista que conhece muito a Amazônia e tem uma política pública factual, com resultado, reconhecida pela elite brasileira. Ou a elite, digamos assim, não bandida. Né? Então, eu acho que essa é a Marina que está com o Lula. Até quando o Lula vai ter perna para segurar o que ela vai fazer, nós não sabemos. Essa é uma pergunta importante também. Até quando a Marina ficará? Ela sobreviverá 4 anos? Eu acho que não, mas vamos ver. Torçamos para que isso aconteça. Mas tu torce para que ela sobreviva. Se ela fizer o que ela fez no primeiro mandato do Lula, sim, porque ela é um tensionamento e ela conhece política pública. Eu torço pela Marina Silva. Eu acho que ela eu não sei se ela vai ter perna e vai ter escopo político para segurar a pressão. Mas eu acho que ela é uma pessoa altamente capacitada para fazer o que ela diz que vai fazer. Porque ela já fez, né? Ela conhece. Ela costurou, Márcio, relações, apesar dos seus fracassos e de seus vexames eleitorais, ela costurou relações nesse país com forças suficientes para assegurar o que ela quer fazer. Junto à elite, eu estou falando, tá? Junto à elite brasileira. Banco Itaú, Moreira Salles, por aí. E produtores, exatamente. Exatamente. O Itaú bancou a campanha dela, né? A NECA, né? A NECA, não me lembro o sobrenome. Isso.
Infelizmente, a Lara teve que sair nesse exato momento, quando eu ia dar a palavra para ela, que ela tinha pedido a palavra algum tempinho atrás, e foi sendo O atropelada Alexandre pelos também tem que sair, porque ele trabalha de Uber nessa hora. Boa noite, Verinha. Verinha, eu gostaria de fazer uma pergunta. Primeiro, boa noite a todos. Muito bom ver o Roberto, a Olha Silvia, aí. fazia tempo que eu não via eles. Eu não sei se vocês conseguem me ver, me ouvir bem. Se estiver ruim, eu continuei apenas ouvindo. Eu tô ouvindo. Uber tá bom. Alexandre, eu já Uber. vou te dizer, eu te enxergo bem, mas infelizmente eu não vou no lançamento do livro de vocês, porque eu estaria dando aula. Mas o meu pai representará dia 17 bem. a família no ótimo. bar do Alexandre, bem. tá? O- Já o- está tá bem. pactuado. O Não, melhor Verinha, jornalista da família vai. Isso aí. exatamente. O único. Posso. Tá bem o áudio para eu poder fazer só um Tá, raciocínio? pode fazer, Olha, pode. coisa Tudo bom. difícil, tá bem. Imagem e áudio, Alexandre, pode falar. Tá bem. Não, isso aqui que é, eu queria juntar algumas coisas. Eu gostei Falar aí muito do dessa pelo conversa. 99. Eu gostei muito dessa coisa do Roberto falar que a gente não cobre bem a gestão pública nessa área ambiental. Porque eu acho o seguinte, a minha sensação, a questão macroambiental ela é muito clara. Agora eu estava vendo aqui, antes de sair de casa, estou chegando na PUC aqui, nos Andes, nesse momento, o Chile está 38 graus. É um troço inconcebível nessa época, dando 38 graus. Então, não temos dúvida que na questão macroambiental alguma coisa está muito errada, né? Eu acho inacreditável que os países ainda, os governos, não se puxaram mais do que nos puxaram. Bom, isso para mim é uma coisa. A outra questão que eu queria colocar para os dois tem um pouco a ver com o que foi falado também do ativismo. Eu acho que não dá, na minha opinião, não dá para fazer ativismo e jornalismo ao mesmo tempo. O ativismo, ele te tira as questões de fazer perguntas que têm que ser feitas no jornalismo, na minha avaliação. A E por que eu falo objetividade, isso? tu acha que perde a objetividade? Não, eu acho que perde o senso crítico, Verinha. Acho que perde o senso crítico, é uma coisa fundamental no jornalismo. Você está sempre desconfiando que alguma coisa está errada. Não só na área ambiental, qualquer área. Tá? Mas deixa eu fazer uma pergunta para o Roberto e para a Silvia nesse seguinte sentido. Vamos pegar esse parque que está aqui em Porto Alegre, que estão derrubando as árvores. Algum tempo atrás, não sei se vocês vão lembrar, deixa eu já apresentar a conclusão do meu raciocínio. Eu acho que, às vezes, a postura ambiental, e que isso que eu queria ouvir de vocês, como é que vocês acham que se sim ou não, ela inviabiliza a cidade pelo radicalismo dela. A sensação que eu tenho é que ela não quer que nada seja feito num momento onde as cidades estão passando por transformações e algumas coisas precisam ser feitas. Vou pegar um exemplo aqui. Quando começaram a fazer aquela primeira hora do Guaíba, toda essa coisa que a gente está ouvindo agora, a gente ouviu. Não pode derrubar árvore, não pode mexer na natureza, tem que preservar o verde. No entanto, se enfrentou isso, a prefeitura, e a gente tem uma orla legal, boa. Me parece que funciona bem para todo mundo. Eu estou vendo repetir isso, a mesma coisa agora no Parque Harmonia. E eu estou vendo a prefeitura dizer que tem laudos, que elas estão fazendo os cortes das árvores com laudos, mostrando que as árvores, inclusive umas estavam podres, que estavam ameaçando, tinha que ser derrubada, enfim. A minha pergunta depois dessa tese toda, o que falta, assim? Vocês não acham que, às vezes, a gente cobre o ambientalismo com esse muito ativismo, que parece que tu não pode mexer em nada, tu não pode derrubar uma árvore para plantar 5, tu não pode ter nenhum tipo de compensação, né? Eu tenho essa sensação e me preocupa muito que a gente está inviabilizando, eu acho, em alguns momentos, o desenvolvimento da cidade, que vai passar por derrubar algumas árvores e plantar outras em outros lugares, eu acho, na minha avaliação. Silvia, eu não sei se ficou muito complexo aí, Roberto, ficou muito complexo, mas esse é o raciocínio que eu gostaria de fazer. Obrigado, desculpa que eu estou aqui, de deixar meu filho na PUC, por isso que eu estou nessa. Tá. Posso começar, Roberto? Claro. Primeiro, obrigada pela pergunta, e eu acho que, como jornalista que trabalhou para muitas organizações, eu digo que justamente isso falta muito para o movimento ambientalista e para as pessoas, porque eu acho que é exatamente isso que o outro lado quer que as pessoas fiquem pensando. Vamos pegar aqui a situação do Harmonia. Quando eu fiz aquele negócio, etc., tinha a maior parte das árvores estavam ali, né? Qual é o problema? Foi apresentado um projeto, e aí a imprensa não explica direito. Foi aprovado no conselho, no CMDUA,
um projeto para o Parque Harmonia e foi colocado em prática um outro. Foi apresentado um projeto e foi colocado um outro. Infelizmente, Alexandre, esse secretário de Meio Ambiente, ele é um cara que mente descaradamente. Mente. Ele fala, ele não dá para acreditar no que o cara fala. E não tem ninguém que peite e que vai e vem cá e diga, mas o senhor falou isso, aquilo. Porque só acompanhar mais ou menos as coisas, tu vai ver. Eu conversei com a Annelise Steigleder, que é a promotora de justiça, que acha que está tudo bem, que agora já estão tudo no chão mesmo, né? E eu, de uma certa forma, até concordo com ela que agora a gente tem que proteger o Marinha. Por quê? O MTG, tá? O pessoal, os gaudérios, estão achando bom não ter barro no parque. Olha, eu que sou de Cachoeira, que se tu vai o que eu achava mais legal é aquela coisa de ter um mini ecossistema do campo ali, os babaca terminaram com aquilo. Tá? Então, eu acho, sob o ponto de vista do patrimônio da cidade, de uma cidade educadora, de uma cidade de economia criativa, não ter um ambiente do campo, um baita de um erro. Segundo, a prefeitura, hoje, tudo que der para ela conseguir grana, ela vai fazer isso. Ela vai fazer. A parada de ônibus, etc. O parque, inclusive, para muitos tem que dar lucro, né? Como foi plantado. Só que o foco são as árvores, a imprensa dando as árvores. Mas não, tinha um lago enorme ali, que era de drenagem, para não alagar. Esse lago foi todo sugado, tá? Porque, então, assim, tem questões macro de drenagem, tem questões macro que os arquitetos que projetaram para aquela área, eles projetaram, só que executaram um outro projeto e desconsideraram tudo que eles tinham feito. Tá? Então, o que acaba ficando, né, pairando no ar, assim? Esses ambientalistas estão atrás, sabe? Porque muitas vezes os caras não sabem nem comunicar, entende? Eu vi uma matéria do SBT que eles cortaram e botaram uma fala do Braque dizendo assim, coitadinho do quero-quero, tomando água numa água embarrada. O outro, não, porque cortaram as árvores, que eu sei que lá. Pá! Que é isso que as pessoas querem, que é isso que quer se passar, porque está virando um problema ideológico. O que aconteceu? O Ricardo Gomes, que é o prefeito, é o vice, né? Já estava lá numa manifestação pela abertura do parque, eles já mudaram o negócio. Não, pela abertura, porque senão não vai ter acampamento Farroupilha. Não é essa a questão. Eles podem fazer o que quiserem lá dentro. O problema é que todo se trabalhou para um projeto, para uma coisa, e não é aquele. E tem uma outra questão com relação à questão da gestão, é que hoje, com a história, vai se minando por dentro. A SMAN, aquela que se tinha, que fazia um monte de coisa, foi desmembrada e tem a Secretaria de Assuntos urbanísticos, né, que cuida dos resíduos. O DMLU é uma vergonha a situação. A mesma coisa que dos embrólios, de chegar e vem cá, tia, mas como é que Porto Alegre está tão suja desse jeito? Como é que vocês, né, os rolos, não vai ninguém para cima. Entende? E aí, assim, ó, a situação das árvores é tão dramática, porque o que acontece? Nós estamos vivendo um momento de crise climática. Não tem ninguém da prefeitura hoje que cuide da questão fitossanitária das árvores, está cheio de erva de passarinho. Tem monte de árvore que a única solução é cortar ou podar. Então, isso no momento de uma cidade que tem eventos climáticos extremos, que tem um monte de vendaval, é certo que vai ter queda de árvore e vai ficar um monte de gente sem luz. O Alexandre está aí ainda? Tá. Está no Uber ali. Ele está aí ainda? Não estou vendo ele. Tá ali, está no fone. Tá no Uber. Tá. Eu acho, Alexandre, que esse tipo de... Eu acho que essa pergunta que tu faz, não estamos... não pode fazer nada, não sei o quê. Isso é uma maneira de ver o mundo que, do meu ponto de vista, é um ativismo da RBS e da Maiojama,
que quer nos passar uma ideia da cidade que RBS e Maiojama acha que deve ser. O que está em disputa não é a árvore, é como deve ser Porto Alegre. E nós não podemos, já que estamos falando de ativismo, ignorar que a RBS é dona da Maiojama e a Maiojama tem interesses imobiliários na cidade e, portanto, tem uma visão de cidade empresarial, onde o Paulo Braque precisa aparecer como eco-chato. E aí, quando acontece é aquilo que eu estava dizendo, o problema, para mim, é que esse tema precisa de jornalismo ambiental investigativo e não de jornalismo declaratório. E jornalismo ambiental investigativo a gente faz ouvindo ciência, ouvindo e ponderando todas as fontes possíveis e levando em consideração do nosso julgamento crítico aquilo que é o enquadramento de mundo que nós temos e tentar entender esses diferentes enquadramentos de cidade, para que então a gente possa fornecer um jornalismo profissional dando conta de diferentes pontos de vista. Por que isso não ocorre? Isso não ocorre porque a gente só cobre no factual depois que a árvore caiu. E aí eu vou voltar, Márcio, aquilo que eu estava falando da governança, porque esse debate é antes, é lá no plano diretor. Esse debate do papel da árvore é na discussão do zoneamento da silvicultura, que a Zero Hora nem sabe o que é zoneamento da silvicultura. É esse o problema. O problema é que quando a gente vai olhar, quando o incêndio já pegou fogo, está lá ardendo, não adianta, não tem como fazer o debate. E nós, e eu estou me colocando aqui, nós jornalistas, não estamos conseguindo fazer essa mediação profissional dos grandes conflitos contemporâneos de nossa cidade. A gente cobre o factual e não consegue dar conta disso. Talvez por falta de mão de obra, por interesses econômicos, por falência nossa, não sei, nós não estamos conseguindo. E o problema é justamente esse que tu apontas, Alexandre. Existe ativismo dos dois lados e zero conversa. Esse que é o problema. E essa postura que tu lembrou há pouco da RBS e da Maiojama também se manifesta na nomenclatura, né? Não é por acaso que eles insistem em chamar o Guaíba de lago. Também tem esse debate. Tem. Eu acho que por dois motivos, inclusive o maior deles, que é a tradição, é Rio Guaíba. Acho que o Mariano queria falar. Eu queria só dar mais uma vez um depoimento que vocês estão falando, eu vejo a Silvia e o Roberto, e o Alexandre e o Márcio falando. Antes que alguém diga que isso é um problema do Brasil, eu queria dizer que não é. Eu moro lá fora há 20 anos e não é um problema do Brasil. Na Alemanha, a grande bandeira da Alemanha, quando eu fui para lá, era a reciclagem. Não funciona. Não funciona na Alemanha. Eles incineram a maior parte do lixo deles até hoje por uma questão de ganho energético e porque não tem onde enfiar. Tá? Questão de árvore, arborização, a mesma coisa. Tem um livro fantástico, como é o nome do cara? Um livro que chama sobre a questão das árvores urbanas, a importância das árvores. Que a árvore funciona, especialmente quando ela é primária, ela funciona como ar-condicionado. Os caras explicam direitinho. Mas então me explica por que ao redor de Berlim os caras plantaram um monte de pinos e eucaliptos para ganho econômico, visando ter um equilíbrio entre ecologia e o que aconteceu? Essas árvores, a gente sabe aqui no sul, elas facilitam que o solo fique mais seco e quando dá uma seca prolongada, elas pegam fogo. Então, quer dizer, o Lutz, voltando ao Lutz, que eu acho que o Lutz é um grande marco referencial, ele falava de uma coisa que chama tecnocracia. E eu acho que todo mundo é um pouco hoje tecnocrata. Entendeu? Especialmente quando o cara levanta aquela bandeira da ciência. A ciência, técnico, o técnico. Acho que a pessoa que levanta essas bandeiras normalmente não conhece direitinho o que é ciência, né? A gente tem essas questões que todo mundo é vítima. A gente eu digo assim, a gente é vítima disso, porque a gente fica escutando esses discursos e acha bonitinho. Eu queria até fazer uma pesquisa aqui, tem aquele livro que chama Homo Deus. Você já leu esse livro? Não sei se você conhece esse autor. Já li. Esse autor do Harari, né? O Noah Harari. Esse cara é o guru da tecnocracia mundial. Ele fala coisas absurdas naquele livro, e até hoje eu não vi ninguém contestar aquilo.
Agora começam a aparecer umas coisas, porque ele foi lá no Fórum Econômico Mundial. Enfim, são coisas que estão por toda parte. O discurso ecológico ele ficou uma coisa, às vezes, meio impossível e, ao mesmo tempo, chata, né? Porque só fala de problema. E por todo lado onde eu olho, as soluções passam pela questão do dinheiro. Não sei bem por que ainda é isso. A gente não consegue achar uma solução para onde está o dinheiro, né? Como casar esses interesses? Enfim. O leque de assuntos é infinito e, lamentavelmente, nós estamos nos aproximando do final. Já chegamos ao final do nosso tempo acordado. Tá? De qualquer forma, a Sílvia quer fazer uma última intervenção, Sílvia? Fica à vontade, por favor. Não, eu queria agradecer, né, a oportunidade, eu queria ter ouvido mais vocês, né, também, e quero dizer que eu acho que uma das saídas para isso tudo é a gente furar bolhas, sair, tá? Então, por exemplo, do próprio Pô Inquieta, que é um coletivo de gente... Fechou o microfone, Silvia. Silvia, fechou o teu microfone. Desculpa. Não, então, uma das saídas que eu tenho procurado, até para me sentir mais útil, é furar bolhas, é falar com quem não é convertido, não tem noção das coisas, ou pessoas assim totalmente diferentes da minha... E eu acho que, justamente, o movimento ambientalista, ele daqui, pelo menos, eles ficam falando sempre para eles mesmos. E não dá mais. Não dá mais para ser assim. A gente tem que explicar, infelizmente, o estrago foi tão grande que a gente tem que explicar por que precisamos ter árvore, por que está acontecendo o que está acontecendo, porque um monte de coisas que a gente vem trabalhando há muito tempo foi tudo por água abaixo. E hoje, infelizmente, sempre pegam e acham que questão de árvore é coisa de esquerda, que isso... E não tem nada a ver. A questão ambiental não tem... Não é ideológico. Na verdade, eles querem que ache que tem, né? E não tem. Na verdade, né? O que falta é que nós estamos tendo um momento de muita ignorância. E aí vem o outro lado do problema, que é o problema também que a gente está vivendo sob telas, gurizada nova, não tá... Eu até gostaria de ouvir o Roberto sobre isso, assim, mas a questão de oxigenar, de vir gente nova, de botar gurizada nesse... Sabe? Meu filho, por exemplo, que eu tenho filho de 16 anos, eu não consigo puxar ele para ter mais assim, preocupação ambiental, por exemplo. Né? E dentro de casa nós temos um monte de coisas assim que a gente dá exemplo, né? Então, eu acho que são muitos exemplos que não se esgotam, e eu acho que se cada um aqui puder dar uma melhorada falar com algum colega jornalista que tenha inserção nos veículos, se puder melhorar, por exemplo, só a Guaíba, o Correio do Povo, hoje são a turma de Edir Macedo que manda, né? E aquela turma que está arduamente, que está defendendo o Correio do Povo. Se o Correio do Povo existe ainda, é porque tem uma turma aguerrida lá, segurando a onda no que pode. Mas tá complexo. Mas eu acho que a gente também tem que seguir à frente e ver a luz no fim do túnel no que for possível, né, gente? E sempre estará lá. Era isso. Roberto. Não, queria só agradecer o convite, massa essa conversa, bom saber de ti, Mariano, que tu estás bem, bom encontrá-los e parabéns aí pela iniciativa e por debater as nossas questões aí da comunicação e do jornalismo, Vieira. Um grande abraço aí, obrigado a vocês. Quem agradece, Belmonte, Sílvia, somos nós. Tivemos aí uma belíssima conversa sobre esse assunto, sempre interessante, né? Com essas ideias que vocês apresentaram, essa provocação de ter um jornalismo ambiental investigativo, são questões muito relevantes. Então, muito obrigado por esse enriquecimento que vocês dois deram para o nosso grupo. Voltaremos a conversar em próximas oportunidades. Um abraço, pessoal. Grande Tchau, abraço. tchau.